Quando a gente começa a ler o livro, você percebe que o Brasil está vivendo naquele momento uma situação de grande euforia econômica. Tem muito dinheiro circulando, tem muita riqueza se formando graças ao comércio do café. O café, então, era o grande motor dessa riqueza que se espelha na obra logo nas primeiras páginas ali. E aí fica aquela coisa, né? Pouco tempo depois, intervalo de alguns meses, o protagonista, um homem muito rico, um comerciante de café muito rico, Francisco Teodoro, acaba falindo. Isso fica meio estranho, né? Como que de uma hora para outra, né, um momento de euforia econômica vira numa crise econômica, uma crise terrível que ficou conhecida, eu fui pesquisar, com o nome de encilhamento. E vocês sabem como é importante conhecer o contexto sociocultural em que essas obras estão inseridas, né? O contexto que elas representam, o contexto em que elas foram produzidas ali. Pensando nisso, eu fui buscar a ajuda de um especialista para nos esclarecer melhor sobre esse momento histórico e principalmente sobre essa crise econômica conhecida como encilhamento. Com vocês, a palavra de um especialista, professor Cacá de História. Olá, tudo bem? Como tem passado? Espero que bem. Eu quero fazer um comentário sob o ponto de vista do contexto histórico de uma obra cobrada neste ano pela Unicamp, a obra da autora Júlia Lopes de Almeida, chamado A Falência. É este livro aqui, tá? É uma leitura muito interessante, vale a pena. Mas o contexto histórico quer dizer o seguinte: a trama toda, a narrativa toda, se passa bem no início da República, na Primeira República ou República Velha. Esse início é chamado de governo provisório. O chefe de governo é o Marechal Deodoro da Fonseca, que nomeia para ministro da Fazenda o Rui Barbosa, que vai adotar uma política econômica desenvolvimentista, industrialista e, para isto, emitiu quantidades enormes de papel moeda. A moeda na época chamava-se R$1000. Então é uma política econômica também emissionista. E esse dinheiro emitido, o Rui Barbosa, o ministro da Fazenda, ele vai emprestar para empresas e empresários que apresentarem projetos de modernidade, desenvolvimento, industrialização, porque é o que ele quer para o Brasil, nesses primórdios da nossa República. Mas as empresas e empresários que pegaram esse dinheiro fácil oferecido pelo governo republicano eram empresas fantasmas e que não construíram absolutamente nada, não fizeram nenhuma reforma, nem ampliação, nem modernidade alguma. Mas essas empresas emitiram ações na Bolsa de Valores recém-criada do Rio de Janeiro, atraindo de forma gananciosa, ambiciosa, investidores, cafeicultores, até homens da classe média que pegaram suas economias, seus capitais e compraram ações de empresas que só existiram no papel, empresas fantasmas. No primeiro momento há uma euforia de progresso, de ordem e progresso, de ganho. Mas muito rapidamente, questão de meses, a euforia despenca para uma verdadeira depressão, pois empresas fantasmas emitiram ações, elas não existem e não havia obra alguma. Tentam vender as ações, esses ambiciosos, gananciosos, que não vale absolutamente nada, gerando falências. E mais, uma crise econômica no início da República muito aguda, muito grave. Endividamento do Estado, contas públicas desequilibradas, processo inflacionário elevado, as falências, o desemprego, a carestia. Esse resultado fracassado dessa política econômica pretendida pelo Rui Barbosa e Deodoro da Fonseca tem nome: encilhamento. Encilhamento é o nome dado ao resultado fracassado, mas que a gente pode, no uso, no dia a dia, chamar essa política econômica também de encilhamento. É assim que começa o início da República, uma república iniciada em meio a uma grave crise econômica. É esse o cenário do personagem principal desta obra, A Falência. A euforia, depois a quebra
o fim de suas economias e, consequentemente, leva a um desfecho que você vai ver na obra e com o professor Altemir. Abraço!